A gente vai ter um papo depois para frente, porque o clima é uma coisa que muda muito. Então, tudo que eu falar agora, muitas vezes dá algumas mudanças. Então, eu acho que essa interação, né, com o tempo faz muita diferença aí na tomada de decisões de vocês. Para começar, eu deixei aqui, para você começar a entender um pouco de clima, falar como que foi o passado, né? Como que está sendo essa previsão agora. Reparem que esse é um mapa que mostra, ou que ilustra, aonde ocorreu as chuvas, e se elas foram acima ou abaixo da média, onde o azul significa chuvas acima da média, e o laranja, para o vermelho aqui, significa chuvas abaixo da média. Vocês já devem ter percebido que até agora o começo de dezembro, nós não tivemos chuvas regulares ou generalizadas sobre boa parte da região centro-norte do Brasil. As chuvas ficaram quase que exclusivamente, os maiores volumes, sobre a região sul, mais especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Até eles tiveram problemas com o plantio do arroz, estão tendo ainda com o plantio da soja, está bastante atrasado, por causa das chuvaradas. E ó, se a gente olhar, essas regiões aqui ó, foram as que mais choveram. Aí você pega outubro, continuou a mesma coisa. Chuvas mais concentradas, lógico que nós tivemos chuvas no Mato Grosso, tivemos chuvas em Goiás, tivemos chuvas quase no país inteiro. Mas essas chuvas não foram de forma generalizadas. Concordam comigo? Sim ou não? Por favor, pessoal, isso aqui é para participar, hein? Tá? Olhar novembro, dá uma olhada nas chuvas agora que ficou em novembro, aqui no Rio Grande do Sul, com excesso de dias chuvosos, aqui no Rio Grande do Sul. E aí chuvas também irregulares em toda a região do Brasil. Uma ou outra região pintou de azul. Mas de uma forma geral, toda a região centro-norte do Brasil, né, ficou aí com chuvas muito irregulares. Voltou a chover tarde, no Nordeste, principalmente na Bahia, Maranhão e Piauí, no tal do Mapito. Só agora que eles começaram a ter condições ideais para o plantio, até então, até pelo menos meados de novembro, não se chovia lá. E tudo isso, ó, só para mostrar agora de exemplo, a gente falar o que estava acontecendo, mesmo agora nos primeiros 9, 10 dias de dezembro, ainda temos chuvas quase que irregulares sobre toda a região centro-norte, chovendo bastante aqui. Agora que o tempo começou a mudar, é agora que nós vamos ter essa semana, nós vamos ter realmente o divisor de águas. Por que eu estou falando isso? E por que aconteceu essa irregularidades das chuvas sobre a região centro-norte do Brasil? Esse aqui é um mapa que vai me explicar tudo isso, que vai nos explicar tudo isso. Que é a anomalia da temperatura dos oceanos. É por causa da temperatura dos oceanos que muda-se todo o regime de chuvas e ventos e temperaturas em todo o planeta. Que é a tal do El Niño e Laninha, que vocês estão cansados de ouvirem, não é isso? Ah, Laninha vai impactar, El Niño, estamos em época de El Niño e de Laninha. Para falar a verdade, nós estávamos até agora bem na região, até vou tirar aqui um pouco, na região do Oceano Pacífico, bem na região central do Oceano Pacífico, que é onde se dá os fenômenos climáticos El Niño e Laninha, com uma anomalia negativa. Só que mesmo ela estando negativa, aqui pintado pela cor azul, nós não tivemos uma laninha, porque para ter laninha precisa de uma temperatura abaixo de meio grau, isso não foi atingido, e por vários meses consecutivos. Nós ficamos quase o ano inteiro com uma anomalia negativa nessa região, só que em nenhum momento ela passou de meio grau, então lá não se formou uma laninha. Porém, as características foram muito semelhantes a uma laninha. E o que é a laninha, entre aspas, uma falsa laninha, uma pseudo-laninha, ela provoca? Ela possibilita ou até prolonga o período de chuvas no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, o Rio Grande do Sul ele é chuvoso no inverno e seco no verão, não é assim?
que acontece lá no Rio Grande do Sul, e aqui para nós é o inverso. Seco no inverno e chuvoso no verão. Então, a estação da primavera, a primavera e o outono, que nós chamamos no clima de estação de transição, que é a passagem de uma estação chuvosa para uma seca e da seca para a chuvosa. Devido a essa anomalia negativa aqui no Oceano Pacífico e um pequeno aquecimento no Oceano Atlântico, bem na costa da América do Sul, fez com que essa estação chuvosa no Rio Grande do Sul se estendesse um pouco mais. Então, olha lá, neutralidade climática, mas apenas com viés negativo. Ou seja, normalmente chove-se no Rio Grande do Sul durante o inverno e na primeira metade da primavera, que é a primeira metade da primavera é muito parecida com o inverno e a segunda metade da primavera é muito parecida com o verão. Devido a essa pequena anomalia negativa, a estação primaveril no Rio Grande do Sul deu uma esticada, fazendo com que as chuvas ainda se tornassem irregulares na região central do Brasil. A gente previa isso, mas não com tanta nitidez como estava acontecendo. A gente achou que já em novembro, em meados de novembro, as chuvas voltavam de forma generalizada sobre o Brasil, principalmente sobre a região. Chegando em outubro, começou-se a perceber que essa anomalia não cessava, ou ela não regredia, continuava ainda mais intensa, e aí prolongou-se a chuva, principalmente no mês de novembro, no Rio Grande do Sul. E aí deixando as frentes frias todas paradas no Rio Grande do Sul, deixando que aqui na região centro-norte apenas à mercê das áreas de instabilidades. E aí as áreas de instabilidades, sem uma ação direta das frentes frias, faz com que você tenha chuvas tais de mangas ou as chuvas irregulares, só as pancadonas de chuva, como vinham ocorrendo. Só que, de certa forma, para todas as culturas, de uma forma geral, foi favorável. Sim ou não? Sim. Tivemos aí plantio de soja no Mato Grosso ocorrendo relativamente dentro da normalidade. Para o café, uma condição boa, que floresceu em setembro, tivemos um pequeno estresse e depois floresceu. Para a cana-de-açúcar, para a colheita foi uma condição boa, relativamente boa. Tivemos aí algum outro dia com paralisações na colheita da cana-de-açúcar, principalmente em outubro e novembro, mas de uma forma geral foi uma condição muito boa. Plantio de milho foi bom. O grande problema foi no Rio Grande do Sul, devido a esse prolongamento, desculpa, que prejudicou o plantio do arroz, que está atrasado por lá, e agora o plantio da soja em algumas regiões, que está atrasado. Eu acabei de voltar de lá e o pessoal me reportou que em alguns lugares, em algumas regiões, já estão com quase 15 a 20 dias de atraso no plantio da soja por lá. Mas vamos deixar isso para conversar. E daqui para frente, o que esperar desse clima? Vai continuar na neutralidade? Não vai? Tá? Se a gente olhar aqui, ó, a temperatura do Oceano Pacífico, na média do dia 10 de novembro até agora, 7 de dezembro, ele começou a mudar, começou a passar de uma condição mais neutra, ou um pouquinho negativo, por uma condição agora mais quente. Isso vai fazer com que as chuvas voltem de forma generalizada e até em bons volumes agora aqui para a região centro-norte do Brasil. Ou seja, aquele fator, aquela mudança no regime de chuvas que iria ocorrer, que normalmente ocorre em novembro, vai acontecer quando agora? Vai acontecer agora, essa semana. Agora sim, as chuvas começam a diminuir no sul e volta a chover bem na parte central do Brasil. Outra coisa, nós estamos com o Oceano Atlântico, que antes não estava tão quente, agora começou a esquentar. E isso, essa pequena anomalia positiva aqui, vai fazer com que as frentes frias, principalmente essa semana e a semana que vem, como a gente vai ver nos mapas de previsão, produzam muitas chuvas aqui na região central. Nós vamos ter grandes volumes de chuvas, principalmente sobre Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. A tal das zacas. Vocês já ouviram falar isso, né? Que isso nos boletins lá que as meninas passam na televisão, sempre fala, umas zacas. O que é zacas?
É uma zona de convergência, é um sistema que toda vez que está quente aqui, em toda a região, região costeira da América do Sul, do Brasil, e nós temos aí alguns sistemas, como a Alta da Bolívia e outros, atuando, as frentes frias vêm aqui do sul, param sobre a região central, param e provocam chuvas intermitentes, ou seja, chuvas aquelas tais de invernadas que a gente conhece bem. Então fica uma semana com tempo assim, igual está hoje. Chove, para, aquela chuvinha mansa, uma hora fica um pouco mais forte e assim vai. Então nós vamos ter, por causa disso daqui, ó, um pequeno aquecimento aqui no Oceano Pacífico e um aquecimento do Atlântico, nós vamos ter. E pessoal, só para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando, eu vou precisar um pouco da ajuda de vocês para a gente ver uma imagem. Vamos pegar essa região aqui do Pacífico, essa região aqui, ó, tá? E vamos ver ela de uma forma um pouco diferente. Vamos transformar ela como se a gente estivesse vendo um aquário. Vocês vão entender agora. Aqui seria todo o Oceano Pacífico. Não está rodando. Todo o Oceano Pacífico. Opa. Desse lado estaria a Oceania e a Ásia. Desse outro lado, a América do Sul. Era, pessoal, eu juro que isso aqui era para estar movendo, tá? Tinha uma animação aí. Eu não sei por que não está ocorrendo. Era para ter uma animação. Vindo de dia, tá? Era só para mostrar que tinha água fria aqui e água quente vindo. Mas eu vou mostrar esse daqui que é paralisado para vocês entenderem, ó. Tá vindo lá desde o dia 15 de outubro até agora. Nós tínhamos água fria bem no meio do oceano, porque a corrente marítima é do oeste para o leste, ou seja, da Ásia e Oceania para as Américas. Então toda a água quente que está aqui, ela vem para cá. Então nós tínhamos aí, ó, água quente bem aqui na região mais oeste e água fria aqui. Tá? E com isso você teve esse prolongamento da estação primaveril no Rio Grande do Sul e por isso as chuvas irregulares em toda a região centro-norte do Brasil. Agora, nós estamos com muitas águas quentes em toda a região do Oceano Pacífico. Isso vai levar à volta das chuvas, como eu falei, generalizadas e com maiores volumes para a região centro-oeste, sudeste e também para a região nordeste. Tá? E vai começar a faltar chuvas no Rio Grande do Sul. Nós vamos começar a ouvir que está faltando chuvas lá para os gaúchos e principalmente para a Argentina. A gente fala dos nossos amigos gaúchos, nossos produtores amigos gaúchos, mas temos que lembrar também que a Argentina está um pouquinho abaixo. Se falta chuva no Rio Grande do Sul, provavelmente falta chuva para a Argentina. Isso pode trazer problemas para eles, principalmente agora no mês de dezembro. Tá? E vai continuar quente aqui? Não. Esse que é o problema do Oceano Pacífico. Ele está mudando radicalmente. Ele não vai persistir essa água quente aqui, ó. Essa água quente aqui, ó, não vai, porque vem vindo nova onda de água fria, vai diminuir isso daqui, ó. E é bem representado por esse gráfico, ou por esse modelo aí. O que é? Ele indica a projeção dessa região 3+4. O que é essa região 3+4? É bem aqui, ó, bem no meio do Oceano Pacífico e é onde se dá os fenômenos climáticos El Niño e Laninha. É ali que acontece. Então a gente tem que monitorar muito bem essa região central do oceano para saber qual fenômeno vai estar e aí entender como que vai ser a previsão em cima disso. E olha, a linha cheia significa o passado, tá? O que foi já observado, registrado. E a linha tracejada significa projeção para frente. O que esse modelo está enxergando para frente, quais vai ser as condições climáticas para frente. E essas outras linhas, mas o que é esse monte de linha aqui? São rodadas do modelo. Esse modelo, como qualquer outro modelo de modelagem, precisa de vários modelos. E aí tira-se uma média, para não ter uma influência de determinado dia ou determinado período que ele enxerga alguma outra coisa diferente. Então, a linha tracejada é
a projeção? Ele está indicando que agora, esse finalzinho de primavera, início de verão, teremos um pequeno aquecimento. Isso vai continuar com as chuvas, possibilitar que as chuvas voltem de forma generalizada, como eu disse até agora, e faltar um pouco na metade sul do Brasil ou da América do Sul. Depois, durante o verão, voltamos a ter uma condição um pouco negativa. Isso pode trazer complicações para a região central. Por quê? Aí volta a querer chover de forma mais intensa ainda sobre a região central, podendo faltar mais chuvas no Rio Grande do Sul. Lembra o que aconteceu no verão agora de 2013? Alguém lembra o que aconteceu? Que foi um excesso de dias chuvosos no Mato Grosso, em Goiás, Minas Gerais, que afetou a colheita da soja, afetou a luminosidade da cana-de-açúcar. O pessoal de cana se queixou muito com isso. Soja, principalmente soja no Mato Grosso, que eu brinco que foi só uma pancada de chuva que deu no Mato Grosso. Só que ela começou no dia 16 de janeiro, no dia 10 de janeiro e terminou no dia 16 de fevereiro. Foi uma pancadinha só de chuva que deu. Só que demorou quase 40 dias de pancada de chuva. E isso pode voltar a ocorrer. Pode voltar a ocorrer para o pessoal do Mato Grosso, Goiás, norte de São Paulo, por causa desse pequeno resfriamento das águas durante o verão. Só que, como ele vai ocorrer um pouquinho mais tarde do que foi o ano passado, ó, o ano passado em janeiro, ó, ele estava mais intenso, ele foi bem mais intenso aqui, do que está se projetando para cá, e um pouco mais, ele começou um pouquinho antes. Então talvez esse pequeno período de invernadas que vai ter sobre a região central, deve ser prolongado aí antes de ser janeiro para fevereiro, como foi esse ano, pode ser para fevereiro e março. Então ele pode ocorrer entre fevereiro e março. E aí talvez afete um pouco o quê? A colheita das variedades de soja, um pouco tardia, e pode complicar também duas coisas. Algodão safra, que está sendo plantado agora. Se você pega um março extremamente chuvoso, isso afeta a produção do algodão safra por causa daquela podridão de bacheiro. Então podemos ter alguns fatores complicativos ou prejudiciais para o algodão safra devido a esse março um pouco mais chuvoso, mas de uma forma geral as coisas vão correr relativamente bem. Podemos aí, talvez na colheita da soja também ter um fator aí um pouco complicado, principalmente, como eu falei, para as variedades um pouco mais tardias. Milho safrinha. Não vejo grandes problemas para milho safrinha. Pode ter aí um outro período um pouco mais chuvoso, pode atrapalhar a colheita da soja e o plantio do milho, pode para algumas áreas podem ser afetadas. O algodão safrinha também é a mesma coisa, entra no mesmo quadro. Para cana, pessoal de cana, pode ter um complicador por causa de luminosidade. Pessoal de cana pode ter aí algum fator complicando por causa de luminosidade e excesso de chuva, aí a planta cresce muito, né? Ela cresce muito e concentra pouco açúcar. Para café, infelizmente, desculpa minha sinceridade, infelizmente é um clima extremamente bom, né? Porque podia ser um clima extremamente ruim, porque pelo menos aí o preço subia, não é isso? Porque para café o negócio está bem ruim, e a tendência, mesmo que esse período de chuvas, infelizmente vai ser um clima extremamente bom, que a gente vai ver. Vai chover bem, na hora certa, vai ter umidade. Tá? Tivemos aí tivemos 3 floradas do café, as 3 pegaram bem, você vai para o campo, as 3 estão bonitas. O único problema é que ninguém está investindo no café, isso é acho que a única coisa que pode afetar a produção de café esse ano é investimento. Por causa de preço, só. Aí eu vou deixar para os analistas falarem sobre isso, se são doutores ou não. Mas em relação ao clima, café esse ano vai bem. Tá? E aí,
há uma tendência aqui, ó, de querer voltar a se aquecer no finalzinho do verão e início do outono. Se tudo isso for verdade, principalmente nessa fase aqui, ó, aí a condição pode ficar ainda melhor para grãos. Por quê? Podemos repetir um fato que aconteceu em 2012, no outono, no final, assim não, na segunda safra de 2012. As chuvas até param já na primeira quinzena de abril. Elas dão uma recuada, elas param, porque com esse aquecimento, as chuvas voltam para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil, e aí até para a Argentina, podendo ter um complicador como foi com colheita, porque volta a chover bem no Rio Grande do Sul a partir de março, abril, e aí para um pouco as chuvas, então inverte. Então, só mostrando, na primavera estava chovendo bem no sul e faltando chuvas na região centro-norte. Agora, no verão, isso aqui inverte, volta a ficar um pouco mais seco no sul e volta a chover bem na região centro-norte. E aí, no outono, isso aqui vai inverter de novo. Aí para um pouco as chuvas, aí vai dar um desespero para o pessoal do milho safrinha, parou de chover, aí o que acontece em maio? Volta a chover. Aí dá aquelas pancadas, igual aconteceu ano passado. No outono do ano passado, que aí volta a dar aquelas chuvas, não serão chuvas assim em grandes volumes, mas que para o milho e para o algodão, uma condição excepcional. Até para o trigo, que vai ser plantado a partir de abril, maio no Rio Grande do Sul, encontra condições favoráveis. Tá? Para a cana, pensando um pouco lá na cana, lá na frente para a cana, para o início da colheita, a gente está terminando a colheita aqui, já estamos falando da outra, né? Cana é sempre assim. Pode ser que eles comecem bem, já que as chuvas cortam um pouquinho mais cedo, comecem bem a colheita, até alguns aí já antecipem a colheita, como foi esse ano, em março, finalzinho de março já começa, aí começa a chover em maio de novo. Então, mas de uma forma geral, eu acho que a colheita vai andando também da cana. O grande problema para a cana-de-açúcar é só um verão, devido à luminosidade um pouco mais baixa. Até porque se a gente tiver alguns períodos de invernada, que é essas chuvas intermitentes por vários e vários dias consecutivos, as temperaturas caem. Concordam comigo? Porque se você tem um dia nublado, a temperatura não se eleva, igual hoje. Está quente? Tá, mas não temos aquelas temperaturas igual estávamos há dias atrás, batendo acima de 30 graus facilmente. Essas 2 semanas vão até ser um pouco mais frias do que foi agora por causa dessa chuvarada. Tá? E ó, mostrando a imagem de satélite, agora eu já vou começar a falar, realmente mesmo mostrar o que eu falei até agora. Ó, a frente fria já está bem no oceano, temos aqui uma passagem de muita área de instabilidade sobre toda a região central do Brasil. Ó. Se a gente olhar, toda a faixa central já está com bastante nuvens, bastante áreas de instabilidade. Choveu muito essa madrugada, começou a chover muito essa madrugada, choveu bem em Ribeirão Preto, com 80 milímetros de chuva só, das 11 da noite de ontem até as 3 da madrugada, choveu só 80 milímetros em Ribeirão Preto essa madrugada, e continua chovendo. Temos aí agora mais chuvas, tanto sobre o Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro, tá? E ela vai avançar, vai atingir aqui, ó. Vai atingir a Bahia, e essa semana temos chuvas quase em toda a região do Mapito. E começou a falhar a chuva aqui, ó. Aqui e aqui também está com poucas chuvas também. No sul do Mato Grosso do Sul também não tem, os volumes de chuvas não estão assim. Choveu, acho que uns 10, 15 milímetros agora lá na região de Naviraí, Dourados, mas ainda falta chuvas para essa região. Se olharmos os mapas, ó, de chuvas, já me falaram que isso aqui parece um coração em cima do Mato Grosso? Não é? Olha lá. Mas, ó, reparem que as chuvas estão todas concentradas aonde? Ó, os grandes volumes de chuvas sobre a região central do Brasil. Ó, onde vai pegar. Desde Goiás, Triângulo e Cerrado Mineiro, Zona da Mata, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ó.
E olha as chuvas aqui, ó, na Argentina. Depois eu vou mostrar a Argentina com maior detalhe. E no Rio Grande do Sul também para as chuvas agora. Você fala, mas vai chover no final lá, entre o Natal, perto do Natal, chove. Mas isso daqui são 5 milímetros de chuvas em 5 dias. Nada, né? É uma pancadinha, uma névoa que vai cair por lá. Mas ó, aonde está todas as chuvas agora, ó. Tá? Todas as chuvas vão estar, todas elas concentradas na parte norte do Brasil agora, no centro-norte do Brasil, por causa dessa inversão agora do regime de chuvas. Ou seja, essa semana a gente estava na Somar agora de manhã conversando, agora sim a gente pode falar que o regime de chuvas mudou no Brasil. Hoje, essa semana, como eu falei, vai ser o divisor de águas. Para as chuvas no sul, para as chuvas na Argentina, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e volta a chover no sudeste, centro-oeste e também no nordeste. No nordeste, apesar de estar mostrando chuvas, as chuvas não vão ser tão regulares no nordeste, principalmente no oeste da Bahia e sul do Piauí. Tá? Aqui pode ser que fique aí alguns dias agora em dezembro sem chuvas. Podemos ter algumas chuvas agora, com a passagem dessa frente, aí abre um intervalo de 10 dias, volta a chover. Isso pode trazer uma preocupação, mas eu acho que eu particularmente acho que não vai ter nenhum fator complicante para o Nordeste esse ano. A única região do Nordeste que vai sentir novamente a seca é o sertão nordestino. Novamente o sertão nordestino, que não é uma área tão característica de produção, mas é uma região, para o Brasil, uma região importante, vai ter novamente um ano de seca. O Oceano Atlântico frio faz com que a zona de convergência, que está aqui agora, ó, ela não migre para cá. E se ela produzir chuvas em grande quantidade, ou chuvas duradouras e chuvas plantadeiras sobre o sertão nordestino, a partir de fevereiro, porque volta a chover, porque o Nordeste são 3 regimes de chuvas. A região de grãos, oeste, a tal do Mapito, o Mapitopá, ele tem um regime de chuvas muito semelhantes à região sudeste e centro-oeste. Aí você tem o regime de chuvas depois do litoral, que é durante o inverno, o inverno deles é as chuvas, e depois temos o do sertão nordestino, o semiárido nordestino, que ele vai de janeiro e fevereiro, mais entre fevereiro, até março e abril. E para que essas chuvas aconteçam, uma tal de zona de convergência, que ela fica migrando do hemisfério norte para o hemisfério sul, ela fica procurando águas mais quentes do Oceano Atlântico, ela tem que sair lá do Oceano do Atlântico Norte, vir para o Atlântico Sul, bem nessa região aqui, e aí provocar chuvas, ou trazer a umidade, puxar a umidade da Amazônia para ela, aí fica um corredor de umidade aqui, aí consegue provocar chuvas, né, em toda essa região. Só que o Oceano Atlântico está frio esse ano. Pelo 3º ano consecutivo, fazia muitos anos mesmo, que não se via um Oceano Atlântico frio por tantos anos consecutivos, vai fazer que que a zona de convergência não migre tanto para a região mais ao sul do Atlântico, ela deve ficar mais na região norte, e aí não levar chuvas para essa região. Então nós vamos ter mais um ano da indústria da seca funcionando no Brasil. E essa daqui, pessoal, para já indo para o finalmente, essa é um mapa que ilustra bem tudo que eu falei até agora. Essa daqui é o volume total de chuvas por mês de dezembro, em todo o Brasil. E aqui, se essas chuvas estão acima ou abaixo da média. Ele está colocando, ó, chuvas em excesso, né, onde o azul significa excesso de chuvas e o laranja significa chuvas abaixo da média. E essa região vermelha significa chuvas acima de 300 milímetros. De 300 para cima é tudo vermelho. Então vai chover bem em toda essa faixa, agora em dezembro. Temos aí, por causa dessa semana, ainda temos algumas chuvas relativamente boas no Rio Grande do Sul, e como dezembro, os valores de precipitação são baixos no Rio Grande do Sul, então qualquer pancadona
já deixa acima da média. Mas, de certa forma, ó, olha a Argentina, ó, já com chuvas abaixo da média. Se você olhar janeiro, volta a chover bem em toda a região, ó, e faltando seca, faltando chuvas, ó, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, toda a região oeste, ó, faltando chuvas. Isso pode trazer alguns, sabe assim, já acendeu, a gente brinca na Somark, acendeu uma luz amarela. Com esse clima de agora já acendeu uma luzinha amarela aí, para a gente ficar de olho no sul do Brasil e também na Argentina. Isso pode trazer alguns prejuízos mais pontuais na soja, no milho, tá? Lá dos gaúchos, pode trazer, tá? Também na região oeste do Paraná, pode o pessoal começar a se queixar, meu milho, minha soja, tá ruim porque tá faltando chuva, a gente pode ouvir esses comentários aí no dia a dia. Você olha fevereiro, aí ó, volta a chover em toda a região central do Brasil e olha o Nordeste. Pode faltar um pouco de chuvas no Nordeste. Vai ser uma ausência total de chuvas? Não. Vai quebrar o Nordeste? Um apito de novo? Não. Não vai. Então vai ser um ano bom? Mais ou menos. Vai ser um ano relativamente bom, posso falar assim. Não é um ano excepcional como eles precisavam, com relação ao clima. Mas também não é um ano desesperador como foi esses últimos 2 anos. Até porque você vai ter chuvas depois, ó, volta a chover em março. Tá? E aí, como eu falei, ó, março volta a chover no Rio Grande do Sul, temos algumas áreas, mas olha o sertão nordestino, quando já era para estar chovendo. Isso aqui já era para estar inteiramente azul nessa época do ano. Tá? E não tem, não tá? Mas temos chuvas. Olhar abril, ó, param as chuvas em abril no Mato Grosso. Como eu falei, para o milho safrinha, pode ser um fator de complicação, principalmente para aqueles que plantaram, que vão plantar um pouco o milho um pouco mais tarde. Quem ficar naquela janelinha lá até o dia 20, 25 de fevereiro, está tranquilo. Passou disso, entramos numa fase de risco. Muito legal. E aí volta a chover no sul do Brasil e também no litoral nordestino. Mas de uma certa forma, pessoal, o clima, ó, se você olhar, depois maio, ó lá, volta a chover em maio. Ó. Por isso que eu falei que aí para o milho safrinha vai ser bom como foi 2012. E para o algodão também. Porque volta a querer chover. Falta chuvas em abril, mas elas parecem em maio. Tá? Por causa daquela anomalia positiva do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico. Vocês produzem o quê? Então, resumindo aqui no Brasil, é um ano bom de clima novamente. Teremos um ano relativamente bom de clima, com algumas quebras pontuais, igual foi 2013, a safra de 2013. Como que foi a safra de 2013? Não foi boa? Relativamente boa? Com recordes na produção de grãos? Mas não tivemos problema na Bahia, no Piauí? Não tivemos com seca, excesso de chuvas no Nordeste, no Mato Grosso, em Goiás? Mas produzimos bem. É mais ou menos isso que vai acontecer esse ano com toda a safra de grãos. Olhando agora para o mundo, de uma forma geral, para o decêndio ou para o trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro agora, ó, 2013, 2014, é um ano relativamente bom, só dá uma secada talvez aqui mais no Nordeste. Tá? Argentina, podemos ter aí alguns períodos de seca, pode falhar alguma daquelas frentes frias e aí abrir um espaço aí de 15, 20 dias sem nada de chuva, pode lá na Argentina. Então o clima pode sim afetar alguma coisa na Argentina esse ano. Eles não vão ter teto produtivo lá em cima, não vão ter. E na Ásia, nada assim também. O inverno dos Estados Unidos, devido a essa anomalia, está se mostrando um inverno extremamente rigoroso. Tá? Isso pode afetar alguma coisa no início da safra dos Estados Unidos. Pode sim dar um pequeno baque na safra dos Estados Unidos agora, em 2014, no início da safra. Olhando a Argentina, ó,
Dá uma olhada agora, para finalizar. A Argentina não tem nada de chuva agora para os próximos 15 dias. Nada de chuva. Isso pode, como eu falei, trazer complicações. Se olharmos aí, ó, dezembro, janeiro e fevereiro para a Argentina, ó, mas está chovendo. Tá, mas todas as chuvas abaixo da média. Guilherme, você vai usar... Todos esses volumes significam chuvas abaixo da média para a Argentina. Primeiro, né? Não é uma ausência, como nós vimos anos anteriores. Não vai ser em formato de painel. Mas também não é um ano individual, são dois, que eles fiquem totalmente confortáveis. Tá bom? Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar, rapidamente. Estou aberto aí, não sei se alguém quiser fazer de alguma região, algum detalhe de alguma região mais específico, ou alguma outra região do mundo. Tá? Se não, meu e-mail está aí, meus telefones estão aí, fica à vontade. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Guilherme quer fazer uma pergunta? Eu levo o microfone até você. Guilherme Nastari, da Datagro. Previsão de clima. Qual que é o percentual de acerto para primeiro, segundo, 20 dias? Então, como economista, o desafio nosso sempre é ver a interferência de clima, principalmente no setor sucroalcooleiro, que cada dia é equivalente a vários países que produzem açúcar no mundo. Tá. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, eu vou ter que ser sincero em responder. Como sempre fui. Você quer saber exatamente a previsão? 3 dias. Tá? 3 dias você tem uma curiosidade acima aí de 70%. Para 3 dias. Por quê? Você tem a mão do meteorologista. Nesses próximos 3 dias. Depois disso, é o modelo que manda. E aí você tem grandes flutuações. Só que quando você mostra cenários, como eu faço, como eu não trabalho muito pontual, o negócio é mais cenários, aí a confiabilidade passa de 60%. Porque é difícil mudar o cenário a longo prazo. Lógico, você pode ter, você está falando que o mês vai ser com chuvas abaixo dentro da média, pode dar umas pancadas e chover um pouco acima, ou ficar um pouco... Mas de uma certa forma, não muda tanto o cenário. Com o efeito de para saber a Ninho e Laninha, com 4 meses dá para você ter, igual eu falar, o clima vai ser neutro ao longo da safra inteira. Em nenhum momento ela está se mostrando que volta nenhum dos fenômenos climáticos ao Ninho e Laninha. Isso já dá para falar com 6 meses de antecedência. O problema é que, igual vocês que trabalham com uma previsão e olham a previsão de 15 dias, que hora sai? Acha que aquela previsão, se olhar hoje, de hoje até o Natal, até o dia 24, não vai mudar nada. Não é isso? E não é. Vai mudar. Principalmente quando começa a chegar perto daquele evento que o modelo está dando. Ele vai regular em cima daquele fator. Pode ser que, principalmente para cana, a gente tem muito problema com cana, porque algumas usinas, algumas empresas estimulam ou põem um valor de milimetragem. Até 5 milímetros não para a colher. Acima de 5 milímetros para, não é assim? Depende da quantidade de água no solo. Né? Não, sim, mas mais ou menos, basicamente, bem a grosso modo é isso. Não é? Você trabalha? Até 5 milímetros se chover. Aí o problema é que você fala, então esses 15 dias não vai chover 5, 10 milímetros, acho que ela vai. O problema é que quando vai chegando perto, muitas vezes ela vai se ajustando. Aí esses 10 pode virar 20, 30 milímetros. Mas, de uma certa forma, os 3 primeiros dias, ou as 72 horas, são bastante confiáveis e depois não tanto, vai começando a cair gradativamente. Tá? Mas com o cenário acima de 60%, 65%. Se eu conseguir ficar acordado... Marco, temos mais uma pergunta. Fernando Penteado, Santa Bárbara. A gente está no sudeste do Pará, né? Na verdade, sudeste, leste assim, do Pará. A colheita da soja aí em março vai ser fevereiro, março e abril aí. O ano passado choveu muito, em março principalmente choveu muito. Como é que... Tem uma tendência de chover bem também esse ano. O problema é que se a zona de convergência ela ficar por aqui, ó,
aí ela vai trazer toda a umidade para ela. Aí forma um corredor de umidade, porque as chuvas, nossas chuvas vêm da Amazônia, entre aspas, né? A umidade vem da Amazônia. Então, se ela aí forma um corredor aqui, passando por toda essa região Falou da safrinha? e pega toda, atrapalha a colheita. Há uma possibilidade, sim, disso acontecer. Fevereiro parece mais... Você Ó, mostrou Fevereiro está um pouco mais seco. mais seco. Tá? Chove mais na parte norte, aqui no litoral. Mas aí em março e abril, tá? Provavelmente em março, ó, a zona de convergência, devido a isso daqui, ó, ela vai ficar muito aqui ao norte. Ela não vai se posicionar mais aqui ao sul, né, aqui na costa. Ela vai ficar mais aqui, ó. E ela ficando aqui, leva chuvas para vocês. Então há uma... Mas isso é legal, até anota meu e-mail e tal, meu telefone. Isso é legal que a gente conversar em janeiro, final de janeiro, que aí eu sei exatamente onde a zona vai se instalar esse ano. Essa para Mas relembrar. tudo indica por causa do Oceano Atlântico frio. Tá? Ok, ninguém mais tem perguntas? Ok. Marco Antônio, muito obrigada por sua exposição. Por gentileza, uma salva de palmas.